Olá turma, aqui é o professor Davi e hoje vamos fazer a explicação com algumas correções, no que for possível, do PET volume 4 dos nonos anos, semana 2. E essa semana nós vamos continuar com o assunto danças de salão. Você sabia que a quadrilha é considerada uma dança de salão? Hoje vamos aprender um pouco mais sobre as tradições relacionadas a esta dança, sendo convidado a repensar os modos de celebrar e vivenciar momentos festivos. Na sequência, temos um texto aqui que traz algumas informações sobre o surgimento das festividades juninas. E na sequência temos um link aqui no campo para saber mais com informações adicionais sobre este assunto. E aí temos as atividades. A questão 1 pede o seguinte: pense em quais são as tradições vivenciadas por você e pelas pessoas com as quais convive nos meses de junho e julho, mudanças de vestuário, alimentação, ambientes sociais e culturais frequentados e etc. E responda. Letra A. Essas tradições envolvem a participação em celebrações de festas juninas? Justifique sua resposta. Aqui, basicamente nessa semana, temos perguntas que exigem respostas pessoais. Eu vou colocar alguns exemplos para servir de base para vocês construírem a resposta de vocês. Então eu coloquei aqui o seguinte, que as tradições vivenciadas então por mim e pelas pessoas que eu convivo, elas envolvem, então foi afirmativo, a participação em celebrações de festas juninas. Então eu coloquei o seguinte, sim, essas tradições vivenciadas envolvem participação em celebrações de festas juninas. E aí justificando porque tenho um apreço por essas festividades, tanto das músicas utilizadas neste período, quanto das comidas típicas. Então assim ficou a resposta da letra A. Vamos à letra B. Letra B pede o seguinte: quando chega o inverno, quais são os alimentos mais consumidos por você e pelas pessoas com as quais convive? Eles são diferentes de outros consumidos em outra época do ano? Reflita e registre um argumento para a sua resposta. E aí eu coloquei o seguinte: consumimos preferencialmente caldos, por ser um período um pouco mais frio do ano. Aqui, na cidade onde eu moro, não faz um frio aterrorizante, mas fica frio. E o consumo de caldos aqui neste período é interessante. E eu acrescentei que gostamos de consumir bobó de frango, feijãozinho, vaca atolada, dentre outros. E assim ficou a resposta da primeira pergunta. E aí, na sequência é solicitado o seguinte: eles são diferentes de outros consumidos em outra época do ano? Eu coloquei que sim, são diferentes dos alimentos consumidos em outra época do ano. Uma resposta padrão mesmo. E aí depois é pedido então que é para refletir e registrar um argumento para sua resposta. Eu coloquei que a opção por esses alimentos no inverno é por serem servidos quentes. Então é um intuito de aquecer o corpo, consumindo caldos. Condição que no verão fica inviável devido ao calor. Então a questão até óbvia. A gente tem uma preferência por consumir caldos neste período porque é mais condizente com o clima, nesta época do ano. Quando está frio, consumir algo quente é interessante. Quando se muda a temperatura, fica difícil consumir caldos, como por exemplo no período do calor. Imagina, tomar uma sopa quente num dia bem escaldante? Então é isso. Aqui fica um modelo de resposta para vocês. Vamos ao número 2. A número 2 pede o seguinte: considerando que a origem das festas juninas está relacionada à celebração da colheita e à prosperidade e fertilidade, faça o que se pede. Letra A. Você agora vai buscar experimentar a alegria de ver a vida brotar. Escolha uma semente que tenha acesso, pode ser tomate, feijão, milho, e coloque-a para germinar em um pouco de terra ou algodão umedecido. Em alguns dias, você poderá perceber as transformações. Registre-as utilizando palavras, desenhos e figuras. Aqui é uma questão bem pessoal e ela envolve um lastro temporal. Você tem que realizar a parte inicial da questão, que é fazer uma plantaçãozinha, Você tem que plantar um feijãozinho, ou um milho, ou então um tomate. Eu recomendo feijão, como é o vídeo que vocês estão vendo aí. Depois você vai perceber algumas transformações ocorridas, o nascimento daquele feijãozinho que você plantou. Então você deve registrar com palavras, desenhos e figuras o que você percebeu, as transformações que você percebeu. Você pode colocar uma sequência de desenhos com o nascimento do feijãozinho, começando cada partezinha lá e colocar em vários quadros até chegar ao surgimento das primeiras folhas. Você pode fazer uma descrição mesmo, utilizando palavras, obviamente, para poder mostrar como foi as transformações ocorridas neste período. E eu até coloquei algumas palavras aqui, que remetem à ideia do nascimento do feijão, que é o crescimento, o nascimento, o surgimento da vida, e ainda você pode usar figuras. Quaisquer um destes que você usar, você vai conseguir construir a resposta dessa questão. A letra B pede o seguinte: o que você sentiu quando observou a primeira transformação da semente plantada? Reflita sobre estes sentimentos e registre seus sentimentos e reflexões. Aqui, turma, é uma resposta muito pessoal.
Mas quando você vê algo nascendo, um feijão, como foi apresentado no vídeo anteriormente, o que você sente? Quais as reflexões que você consegue tirar disso? Quando eu vejo algo nascendo, um feijãozinho, por exemplo, que no futuro pode ser a alimentação de alguém, eu me sinto feliz em ver aquilo acontecendo. Esse pequeno feijão que germinou e desenvolveu depois um fruto que pode ser consumido por alguém. E o que você sente? Você deve registrar aqui então os seus sentimentos e reflexões sobre isso. É uma questão muito simples. Vamos à letra C. Se você pudesse criar uma sequência de movimentos corporais que expressem os sentimentos relacionados à sua plantação, qual seria? E aqui solicito então que é para você criar uma sequência e identificar qual estilo de música mais se encaixa nela. Registre tudo com palavras, figuras, fotografias e vídeos. E aí, pessoal, quando eu observei aquele vídeo, por exemplo, do feijão nascendo, como é possível pensar em uma sequência de passos, uma coreografia para isso e um estilo musical? Aqui também é uma situação muito pessoal, cada um pode entender esse processo de nascimento, do crescimento da planta de uma forma. Mas eu imagino que uma música lenta, com movimentos leves, soltos e que induz a ideia de um surgimento, do crescimento de alguma coisa. Essa parte, essa questão número 2, eu fico devendo para vocês uma resposta mais ampla, porque aqui existe uma multiplicidade de possibilidades e fica inviável tentar registrar todas elas. Mas é uma questão muito simples. Tá certo? Quaisquer dúvidas podem deixar no campo de comentários. A questão 3 pede o seguinte: como podemos perceber, muitas danças típicas são associadas às tradições religiosas e por isso são vivenciadas ou não em determinados contextos familiares, comunitários e sociais, independente de suas crenças e vivências em relação às tradições juninas. Vamos buscar uma forma de vivenciar a quadrilha, ainda que seja necessário reinventar seu sentido e seus movimentos. Então vamos lá. Sua tarefa agora é organizar um ritual de celebração dos recursos do solo e do reino vegetal na produção de alimentos. Para isso, você deverá, letra A, escolher ou criar um prato típico para esta celebração. E aqui você pode ou criar ou escolher um prato típico. Eu fiz a escolha aqui então do feijãozinho, que é um prato típico deste período, dessas festividades. E porque eu gosto também. E caso você queira criar algo mais elaborado, nesse sentido, fique à vontade, ou então escolha algo já pré-existente. A letra B pede o seguinte: escolher ou criar uma vestimenta típica para essa celebração. Como estamos relacionando aqui com uma celebração dos recursos do solo do reino vegetal, que é similar às festas juninas, eu vou seguir o padrão já pré-existente: uma camisa xadrez, uma calça rasgada, chinelo ou algum sapato e chapéu de palha. Eu não fiz a descrição aqui por falta de espaço, mas é muito simples o entendimento aqui. Na letra C é pedido para você escolher ou criar uma sequência de movimentos para serem realizados em dupla nessa celebração. Lembre-se de respeitar as orientações de isolamento e distanciamento social. Aqui, pessoal, para quem tem habilidade, pode desenvolver algo muito interessante e maravilhoso. Para quem não tem, como é o meu caso, eu coloquei aqui um 2 para lá e 2 para cá. O que isso significa? Aquele forró básico mesmo. 2 passinhos para um lado, 2 passinhos para o outro. E aí você vai rodando o salão inteiro só nisso aí. Caso você tenha mais habilidade com dança, fique à vontade para descrever passos e ritmos diferenciados. A letra D pede o seguinte: escolher um ritmo musical para embalar a sequência de movimentos criado. E aqui, como eu estou buscando algo mais simples, porque isso remete à ideia de que eu tenha que saber executar, eu escolhi o forró. Agora é convidar as pessoas com quem você tem convivido nestes tempos de pandemia para vivenciar a celebração. E não se esqueça dos registros deste momento importante. Aqui não foi caracterizado como você deve registrar, mas você deve registrar. Então, recomendação que fica é: registre em forma de fotografias, porque é algo mais simples e fácil de fazer. Então a letra E, muito simples. Lembrando, aqui foi resposta pessoal, apenas como exemplo. Tá certo? Vamos à última questão. Por fim, reflita e responda. Você conhece alguém que trabalhe com cultivo de alimentos? Se não conhece, pesquise entre as pessoas com as quais tem convivido. Descreva o que sabem da rotina e algumas características dessa pessoa. Então eu basicamente conheço. Então eu coloquei, respondendo inicialmente, que sim, conheço. E falando sobre a rotina e algumas características, eu coloquei: tem uma rotina árdua, acorda cedo para ir para a plantação, trabalha o dia todo, é uma pessoa muito simples, se veste de forma simples e tem um vocabulário limitado. Então essa aqui é a minha observação. Você deve colocar, como é algo muito pessoal, observação da pessoa ou do indivíduo que você fez aí. Letra B. As características que você registrou coincidem com as características
do personagem Jeca Tatu descrita no final do texto? Pesquise no dicionário o significado da palavra estereótipo e redija um pequeno trecho relacionando a sua resposta. E aqui, pessoal, eu coloquei inicialmente como resposta o seguinte: as características registradas por mim têm pouquíssima coincidência com o personagem Jeca Tatu. Para quem lê o texto, aqui foi definido que o caipira, ou seja, o que reside na área rural, é descrito, definido como indolente, preguiçoso, mal vestido, sem dentes e com roupas rasgadas. Quando eu analiso a descrição colocada por mim na questão anterior, eu vejo que tem pouquíssima coincidência com o personagem Jeca Tatu, que foi o que eu coloquei. As características registradas por mim têm pouquíssimas coincidências com o personagem Jeca Tatu. Na verdade, quase que nenhuma, a não ser a vestimenta simples, e aqui entendendo vestimenta simples como uma vestimenta mais velha, que até pode apresentar alguns rasgões. Apenas por isso. Fora isso, não vejo nenhuma semelhança, muito próxima entre o indivíduo que eu analisei e o Jeca Tatu, como foi descrito logo acima, na descrição que eu fiz a leitura. E aí, é pedido o seguinte: pesquise no dicionário o significado da palavra estereótipo e redija um pequeno trecho relacionando a sua resposta. E aí vamos lá. Estereótipo é um conceito ou imagem preconcebida, padronizada e generalizada, estabelecida pelo senso comum, sem conhecimento profundo sobre algo ou alguém. Então, estereótipo, pessoal, é quando você tem um pré-conceito, um conceito inicial que segue alguns padrões e é generalizado. E tem muita relação com o senso comum, é estabelecido pelo coletivo. E aí eu desenvolvi um texto aqui de apenas 4 linhas no máximo. Eu coloquei o seguinte: estereótipo é um preconceito ou uma imagem preconcebida de um indivíduo ou situação. Quanto à resposta relacionada na questão, a imagem inicial que eu tinha do indivíduo em questão, ou seja, o estereótipo que eu tinha inicialmente, não se traduz no que o personagem Jeca Tatu ensina nas telas. Resumindo, entendendo o que eu coloquei, o que eu imaginava que o indivíduo era, o indivíduo analisado na questão, não tem relação com o que o Jeca Tatu ensina nas telas, com a atuação do Jeca Tatu nas telas. As características e a forma de vivência do indivíduo que eu analisei é bem diferente do Jeca Tatu. E agora a letra C. Faça agora um desenho que demonstre quais seriam as vestimentas que representam os agricultores, de forma respeitosa e contextualizada com a realidade, com personagens das tradições juninas. E aí, para você realizar o desenho, eu vou deixar algumas imagens aí apresentadas de agricultores, de pessoas que trabalham no campo, para vocês tomarem como exemplo e fazerem a representação de vocês. E fechando, e por fim, busque para esta atividade e para muitos momentos da vida vivenciar as possibilidades de movimento e expressão geradas pela dança. Estes podem ser momentos de reforçar positivamente suas emoções e vivenciar a alegria. E é isso aí, pessoal. Com isso, nós concluímos aqui então a semana 2 dos 9º anos. Quaisquer dúvidas, no campo de comentários, e não se esqueçam de se inscrever no canal. Um abraço.